Ok. Vocês estão vendo o slide aí, galera? Boa tarde. Boa Sim. tarde. Beleza. Deixa eu só fazer a chamada de vocês aqui. Os cachorros estão chamando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu fazer a chamada aqui, pessoal. (21 de 5). Ok. Pessoal, eu peço para vocês ligarem o áudio aí e respondam a chamada aí para mim, tá bom? Eu tô aqui... Tá. Beleza, porque eu tô aqui na Tá. tabela e eu não tô vendo vocês aí. Então se alguém responder a presença no chat, vocês me avisam também, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Amanda Beatriz de Oliveira. Ana Clara Mercedes Souza. Camila Costa Sacramento. Evelyn Adalho Garcia da Silva. Presente. Ok. Gabriele Longatti Fernandes Silva. Ela falou no chat presente. Gabriela mandou presente. Tá bom. Obrigado, pessoal. Helena de Souza Martins. Henrique Manuel do Nascimento. Mandou presente no chat. Presente de 7. Ah, tá bom. Obrigado. Isabelle Cecília Pereira de Andrade. Presente. Obrigado. Camille Cruz Santos. Cauã Yuri Carvalho Ribeiro. Luana Maíra da Silva Amaral. Presente. Ok. Marcos Vinícius da Silva. Presente. Ok. Mariane Silva Naves. Presente. Ok. Michel Jesus da Silva Vale. Natália Ellen de Moura Canaã. Otávio Francisco Paixão da Silva. Sara Silva de Lima. Tuane Emily dos Santos Silva. Vinícius Souza. Mandou presente no chat. O Vinícius? Sim. Tá bom. Sim. Tá bom, obrigado. Vitor Hugo de Souza Santos. E Lucas Eduardo dos Santos. Ok? Eu pus presença aqui hoje para Evelyn, Gabriele, para Henrique, para Isabelle, para Luana, para Marcos, para Mariane e para Vinícius. Teve alguém que eu não falei o nome? Falei todo mundo? Sim. Então tá bom. Sim. Sim. Então deixa eu salvar aqui. E vamos lá. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Ok. Na última aula, nós fizemos a correção das atividades da semana 4 do PET complementar. Ok? Hoje, nós vamos iniciar aqui os temas da semana 1 do PET 2. Ok? Esse PET aqui, vocês já devem ter visto. Ele é o primeiro PET do segundo bimestre, né? Ele é composto por 6 semanas de atividades, então é bastante trabalho aí para a gente estar fazendo, né? Então vamos ter bastante foco aí, bastante dedicação para a gente conseguir fazer tudo com o máximo de perfeição possível, ok? Deixa eu só ajustar aqui a tela. Ok, tá todo mundo conseguindo ver o slide aí, né? Sim. Então tá bom. Sim. Deixa eu ajustar aqui para eu conseguir ver vocês e ver o slide. Ok? Então vamos lá. Nessa semana, o tema será o estudo da história
e o trabalho do historiador. Ou seja, a gente vai estudar como que é o ofício do historiador, né? Qual que é a importância do trabalho do historiador, do estudo da história, né? Como que é feito esse estudo e por que que a gente deve valorizar a história como uma área de conhecimento, ok? Então vamos lá. Antes da gente iniciar a aula, eu queria recomendar 2 canais para vocês estarem seguindo no YouTube. Imagino aí que todo mundo deve ter acesso ao YouTube, né? O primeiro canal é esse aqui, o canal do professor Dimas Antônio, ok? Nesse canal são postadas semanalmente correções das atividades do PET, né? Então, as correções desse canal aqui, elas podem ajudar a vocês durante o momento da resolução das atividades, né? Às vezes vocês estão... Manda o link desses canais aí. Posso mandar também. Espera aí só um momento que eu vou mandar. Tá bom? Mas temos aí primeiro esse canal, né? Que é o canal do professor Dimas Antônio. E também temos o canal do professor Vini, o canal Super História. Tá bom? O link é esses aí que tá na tela. Eu vou enviar o link no chat também. Esses canais, pessoal, eles são muito úteis porque às vezes vocês têm alguma dúvida nas atividades e não conseguem falar comigo, né? Então, pode ser que o estudo, o acesso a esses canais aí, os vídeos desses canais podem ajudar a vocês a estar respondendo as atividades, né? Às vezes algum enunciado que aparece lá, vocês não estão conseguindo responder, que é muito comum, né? Aí vocês podem estar acessando esses canais que vocês vão ter o conteúdo, né, necessário para estar respondendo as atividades de forma correta, ok? O primeiro canal é o canal do professor Dimas, tá enviando aí no chat agora, professor Dimas Antônio, seria esse aí. Vai ser esse mesmo, isso mesmo. Eu tô mandando aí pelo e-mail da minha esposa, tá bom? E o canal Super História, que é esse aqui. Ok. Pessoal, se inscrevam nesses canais, tá bom? Dê uma olhada lá nos vídeos, vocês estão vendo aí, né? Na imagem aqui do slide. Aqui, PET 2, semana 2, né? Aqui a gente tem vídeos de todas as correções dos PETs, ok? Dos PETs de história. E também peço que vocês sigam o meu canal, porque no meu canal eu estou postando todas as aulas que eu estou dando aqui para vocês, tá bom? Então, caso algum dia vocês queiram rever alguma aula, queiram rever algum conteúdo, vocês podem estar acessando o canal lá, que vai estar sendo postado sempre no dia seguinte as aulas que eu estou dando aqui no Google Meet, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente o PET, ele vai trazer esse tema aqui, ó, que é o estudo do historiador. E ele vai falar inicialmente, fazendo uma comparação do trabalho do historiador com o trabalho de um detetive, né? Vamos ler aqui o texto e fazer uma análise. Imagine um detetive que precisa desvendar um crime. Ele precisa usar ferramentas para procurar vestígios, ou seja, provas que o ajudem a explicar o que aconteceu. Com os vestígios encontrados, o detetive os analisa e reconstrói a cena do crime. Caso outro detetive também vá à cena e descubra outros vestígios, ele pode reconstruir o crime de uma maneira diferente ou complementar a primeira versão. Da mesma maneira, para entendermos o passado,
existe a profissão do historiador. Então, pessoal, imagine um detetive trabalhando. O detetive, ele vai sempre procurar pistas, vai procurar vestígios, né? Vai procurar algum sinal que leve a ele, que lhe dê informações sobre como que aconteceu o crime. O detetive, ele sempre busca, através das pistas, entender o que aconteceu, né? E através da análise das pistas, ele vai deduzindo de forma lógica o que foi que aconteceu. Ele vai tentando criar a versão, né? Descobrir a versão, uma versão mais lógica do que pode ter acontecido. E a mesma coisa é com o trabalho do historiador. Só que o vestígio que o historiador usa, as pistas que o historiador usa, são as fontes históricas, ok? E o que é a fonte histórica? Fonte histórica é tudo aquilo que é produzido pela ação humana, tá bom? Seja de forma direta ou forma indireta. A gente vai ver mais para frente alguns exemplos, né, de fontes históricas, mas é importante a gente entender isso, que assim como o detetive, o historiador, ele usa como base do seu trabalho as fontes históricas, né? Os vestígios, as pistas do trabalho do historiador são dados através da pesquisa, da análise, das informações que estão contidas, né? Que podem ser descobertas a partir do estudo e da análise das fontes históricas, ok? Então vamos lá. Outro aspecto que a gente tem que pensar também é que vamos imaginar que um detetive ele descobriu algumas pistas e criou uma versão de como ocorreu um crime, ok? Mas aí no futuro, depois de algum tempo, um outro detetive ele vai lá, tem acesso ao trabalho do primeiro detetive, vê as pistas e consegue enxergar detalhes que o primeiro detetive não enxergou. Então, a partir das pistas, a partir da nova interpretação que ele vai ter, ele pode criar uma nova versão de como aconteceu o crime. E a mesma coisa com o trabalho do historiador. O historiador ele pode desenvolver uma versão de algum fato histórico a partir do seu estudo das fontes históricas, e pode ser que a versão dele não esteja completa. Mas aí o trabalho dele, a obra dele, vai ser estudada por um outro historiador no futuro, que com base nas fontes históricas, sem problema, Gabriele, que com base nas fontes históricas, ele vai desenvolver uma nova visão, uma nova versão, né, do que aconteceu no passado, né? Então, o trabalho do historiador, a construção da história, está sempre acontecendo, é um trabalho constante, né? Pode-se dizer que o passado ele está sempre mudando. Por quê? Porque o trabalho do historiador ele está sempre sendo abordado, sempre sendo refeito, reavaliado, né? Por quê? Porque a história não é uma ciência absoluta. A história é uma ciência humana, ou seja, os humanos eles estão fadados ao erro, né? Eles não são as ações humanas não são perfeitas. O erro faz parte da existência, da natureza humana. Então, pode ser que que um historiador, cometa algum erro durante o seu trabalho. Por isso é importante que o trabalho do historiador ele sempre seja divulgado. As pessoas sempre tenham acesso ao trabalho do historiador, para que, caso algum erro seja percebido, a pessoa possa desenvolver um trabalho que corrija o erro anterior, né? De forma que a história se torne cada vez mais perfeita, cada vez mais próxima do que realmente foi o passado, ok? O Pet ele continua aqui trazendo esse outro trecho aqui, ó. O historiador é o profissional responsável por analisar e interpretar o passado para entender o que ocorreu em determinado período da história e construir uma versão sobre o passado. Ok? Para essa análise, o historiador utiliza as fontes históricas, que podem ser textos, imagens, objetos, relatos e etc.
que servem como vestígios do passado, ou seja, elas ajudam a desvendar como determinados fatos históricos ocorreram. A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso, podemos dizer que a história é composta por verdades no plural, pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada. Ok, pessoal? Então, nós temos que pensar o seguinte: a base do trabalho do historiador são as fontes históricas. Mas as fontes históricas, elas se manifestam das mais variadas formas, né? Podem ser fontes escritas, fontes pictóricas, fontes materiais, fontes orais, né? Existe uma grande variedade de fontes históricas que vão servir de base para o trabalho do historiador, para o desenvolvimento da pesquisa histórica, ok? E, como eu disse, né, o trabalho do historiador ele é composto por uma interpretação do profissional do que diz na fonte histórica, da informação que é passada, que é contida na fonte histórica, ok? É aquela coisa, se eu leio um livro, eu vou ter uma interpretação, mas se você lê o mesmo livro, pode ser que a sua visão desse livro seja diferente, ok? Aquele exemplo clássico a gente pode usar, né? Vamos imaginar que eu pego um copo e encho ele até a metade com água e coloco esse copo em cima de uma mesa. E depois eu chamo uma pessoa que é otimista e uma pessoa que é pessimista para analisar esse copo com água até a metade, né? O pessimista ele vai dizer que o copo está meio vazio e o otimista vai dizer que o copo está meio cheio. Mas, independente do que eles dizem, o copo é um só. O objeto é um só. E assim também é na história. A fonte histórica é uma só. Mas as visões, as leituras que os historiadores podem fazer sobre a fonte histórica são muitas. Tá certo? Por isso que é dito aqui que a história ela é composta por verdades. Por quê? Porque não quer dizer que um historiador está tendo uma visão diferente do outro historiador, que um historiador está errado e o outro historiador está certo. Por exemplo, né, nem um otimista nem um pessimista vai estar errado na questão do copo, né, porque o copo realmente está meio cheio, mas também está meio vazio. Mas é o mesmo copo, é o copo cheio até a metade, ok? Ou vazio até a metade. Então vamos lá. O trabalho dos historiadores, portanto, é constante, pois a visão sobre o passado pode ser novamente reinterpretada de acordo com as questões e os problemas do presente, identificando as rupturas, as mudanças e as permanências, ou seja, a continuidade da história. Ok, pessoal? Então a gente tem que pensar que o trabalho do historiador ele está sempre acontecendo, ele está sempre se renovando, né, a partir do estudo histórico. E uma coisa importante para a gente conseguir ter um entendimento histórico. Pessoal, só um minutinho, tem alguém chamando aqui na porta. Já volto, só um minutinho. Oi galera, voltei. Vamos lá. Uma forma interessante da gente entender a história, entender o passado, é a gente estar sempre fazendo essa pergunta, né? Do que mudou do passado para o presente? E o que permanece do passado para o presente, né? Por exemplo, vamos avaliar aqui a nossa língua, né? O nosso idioma, de 100 anos atrás até o momento presente. Há 100 anos atrás, os brasileiros falavam português.
e atualmente eles também falam português. Então isso aí seria uma permanência, né? Falamos o mesmo idioma que falávamos há 100 anos atrás. Mas por outro lado, a nossa língua, a forma como a gente usa o idioma português mudou bastante, né? Novas palavras vão surgindo, vão sendo criadas, palavras antigas vão ganhando um novo significado, a forma de comunicação entre as pessoas comuns, ela vai mudando com o tempo, né? A gente vê que a cada geração existe um novo padrão de comunicação, né? Então essas aí seriam mudanças do passado para o presente. Quando a gente reflete sobre as rupturas e as permanências, ou seja, as mudanças e as continuidades do passado para o presente, a gente tem uma maior capacidade de entendimento de como que ocorre o fluxo histórico, ok? E como nós chegamos até o momento presente. Avançando aqui. Aqui, em versões anteriores do PET, né, nos PETs anteriores, essa imagem foi trazida, exemplificando aqui as fontes históricas, né? Existem diversas categorias de fontes históricas que a gente pode estar analisando aqui, né? O que seriam essas fontes históricas? Fontes históricas seriam vestígios produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra e usados pelo historiador para construir um conhecimento sobre a história, ok? Ou seja, tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, seja direto ou indiretamente, é considerado uma fonte histórica, tá bom? Então vamos lá. A primeira fonte histórica que a gente vai analisar aqui, ó, a primeira categoria, seriam as fontes históricas visuais. O que seriam as fontes históricas visuais? Seriam fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais, né, imagens, figuras, diversas fontes históricas podem se encaixar dentro dessa categoria aqui das fontes históricas visuais, né? Aquelas que transmitem informações a partir desse sentido da visão, da interpretação de uma representação visual, ok? A gente também tem a categoria de fonte histórica, que é a fonte histórica escrita, né? O que seriam as fontes históricas escritas, pessoal? Cédulas de identidade, diários, leis, livros, né? Um jornal. Então, assim, diversas são as fontes históricas que se encaixam também dentro dessa categoria de fonte histórica, né? A fonte histórica escrita, uma revista, né? E assim por diante. As fontes históricas orais. O que a gente pode apontar aqui, ó, como uma fonte histórica oral? As cantigas, as lendas, as entrevistas, né? Uma história que é passada de geração em geração, né? Tudo isso se encaixa dentro do padrão aqui, ó, de fonte histórica oral. E a cultura material? Cultura material seria todo objeto que vai transmitir informações sobre o passado, né? Por exemplo, brinquedos, móveis, vestimentas, uma ferramenta usada por um homem pré-histórico seria uma cultura material, né? Uma fonte material. Um sarcófago de um faraó do Antigo Egito seria uma fonte material, né? Então, assim, uma coluna de um templo dedicado a um deus grego, né, também seria uma fonte material, e assim por diante, pessoal. Então existem várias categorias aí de fontes históricas, ok? E qual é o objetivo do estudo das fontes históricas, pessoal? É jogar uma luz, é tentar conseguir alcançar um entendimento sobre o que foram os fatos históricos. O que são os fatos históricos? A história é feita através de inúmeras ações humanas, que estão ligadas pelo tempo e espaço. Esses acontecimentos recebem o nome de fatos históricos. Ok, pessoal? Então, o fato histórico é tudo aquilo que acontece devido à ação humana,
seriam os acontecimentos, né? Seria aquilo que está marcado no tempo, está marcado na história devido à ação humana, devido à interação de grupos humanos, né? Então isso aí seriam os fatos históricos. E dentro dos fatos históricos existem algumas variantes, que é quando ocorreu o fato histórico, né? O período que ele ocorreu, né? Quem esteve envolvido nesse fato histórico, né? Qual que é a motivação desse fato? O que caracteriza esse fato, né? Quais são os grupos que compõem esse fato? Então, assim, existem várias variantes que a gente pode citar aqui, ó, que seriam composições de um todo, né, que são os fatos históricos. A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso, podemos dizer que a história é composta por verdades no plural, pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada. Ok? É aquela coisa, né? Cada historiador vai ter a sua visão, cada historiador vai ter a sua interpretação. Às vezes um detalhe que passa batido para um historiador, ele é reparado, ele é notado por outro historiador, né? Então, assim, são vários aspectos que a gente deve considerar quando a gente fala sobre esse tema, né? O trabalho, o ofício do historiador. Aqui mais uma vez, né, reforçando aquilo que foi dito sobre a permanência e a mudança. O que seriam as permanências, pessoal? A permanência refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo, que não mudou, que continua existindo, né? E as mudanças? Refere-se àquilo que é diferente do que existia no passado, coisas que passaram por mudanças e grandes transformações, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos avançando aqui mais um pouco. Aqui nós temos agora as atividades, né? Vamos lá. A questão 1, ela diz o seguinte: para compreender a história, é preciso entender alguns conceitos. Explique os conceitos abaixo. Então o PET ele vai trazer, né, esses conceitos aqui para a gente analisar e a gente vai tentar, de alguma forma, tentar explicar o significado desses conceitos, ok? A letra A traz o conceito de historiador. Como a gente pode explicar aqui, ó, o que seria o historiador? Vocês podem estar respondendo assim, pessoal. Historiador é o profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos: economia, sociedade, cultura, ideias e cotidiano. O historiador investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Ok? Então, Professor, oi. a Mariane está te chamando no chat. Oi, Mariane, desculpa, é porque eu estou olhando aqui o slide e eu não vi. Pode falar. O historiador seria como seria tipo um detetive que investiga a história? Exatamente. É isso mesmo. O historiador, ele seria como um detetive que ao invés de investigar um crime, ao invés de investigar um objeto no presente, né, ou então num passado recente, ele vai pesquisar o passado. Né? Ele vai pesquisar o passado em várias escalas, num passado recente, um passado a médio prazo, um passado a longo prazo, né? Um passado que aconteceu há muito tempo. Então, o historiador sim seria como um investigador, um detetive. Né? Só que ao invés de estudar as pistas, ele vai estudar as fontes históricas, que nada mais são que pistas, né, sobre o que aconteceu no passado. É isso mesmo, você entendeu certinho. Deu para entender a explicação? Sim. Beleza. Sim. Ok,
Que isso, Mariane? Isso não me incomoda nada não, você só me ajuda. Beleza? Marcos, professor, vou ter que sair daqui a pouco. Tô na casa da minha avó e vou pra minha casa. Tá bom, Marcos. Daqui a pouco a aula tá acabando também. Faltam uns 10 minutos pra aula acabar. Tá bom? Tá, obrigado. Nada, que isso. Pessoal, desculpa se eu tô demorando a responder vocês aqui no chat, é porque eu tô olhando aqui no slide e passando o slide. Aí eu acabo não conseguindo ver o chat, porque eu tô abrindo o slide, tá? Mas aí se alguém mandar mensagem no chat, vocês me avisam aí que eu paro e respondo vocês, tá bom? E também a qualquer momento vocês podem abrir o áudio aí e fazer suas perguntas, falar o que vocês quiserem. Beleza? Então vamos lá. Aqui a letra B pede para a gente explicar o conceito de fonte histórica. O que a gente pode estar respondendo aqui, pessoal? As fontes históricas são itens materiais e imateriais, ou seus vestígios, que são produzidos pela ação humana. Então, fonte histórica, pessoal, é tudo aquilo que é resultado da ação do ser humano, ok? Da existência do ser humano. Por exemplo, vamos imaginar na pré-história mesmo, no contexto da pré-história, que foi o tema que a gente estudou anteriormente, né? A gente estudou bastante aqui sobre a pré-história e a evolução do ser humano. Vamos pensar aqui. Encontraram no Piauí restos de carvão, né, que ficaram presos a rochas. E quando eles pesquisaram aquelas rochas, a datação de carbono daquelas rochas, eles descobriram que as rochas elas são de 50 mil anos atrás. Aí se levanta a dúvida: será que esse carvão que está preso na rocha é um carvão que foi feito por algum incêndio? Ou será que é um carvão que foi feito pela ação humana? Né? Será que foi alguma fogueira que um homem pré-histórico fez, né, lá na Serra da Capivara, no Piauí? Será que foi isso? Então, é isso que a fonte histórica suscita no historiador. Né? Ela suscita a dúvida, o questionamento, a busca por uma verdade. Né? E a partir dessa busca, hipóteses vão sendo levantadas. Né? E o historiador ele vai lá, levanta essas hipóteses, ele aprofunda essas hipóteses e lança o seu trabalho. E quando ele lança o seu trabalho, outros historiadores vão acessar esse trabalho e vão criar as suas opiniões em cima dele. Né? E assim a história vai se aperfeiçoando. É como um diamante que você tira da natureza, ele é só uma pedrinha. Né? Ele não é aquele diamante lapidado, aquele diamante bonito que a gente vê em desenho animado. Né? É uma pedrinha mesmo, normal, só que é um diamante. Aí ele vai lá, aí tem o joalheiro, né? A pessoa que vai lá vai fazer a lapidação desse diamante e deixar ele todo bonito, daquela forma que a gente tem na cabeça de como é um diamante. Né? A mesma coisa é a história. A história, num primeiro momento, ela não sai perfeita, mas é o estudo de outros historiadores sobre as obras dos historiadores que os antecederam que vão aperfeiçoando a história, que vão moldando a história. Por isso que dentro da história o passado está sempre acontecendo de novo e de novo, está sempre sendo reescrito, né? Está sempre mudando o passado. Vamos lá. Aqui a letra C. Definir o conceito de fatos históricos. O que a gente pode estar respondendo aqui? Ó? A história é feita através de inúmeras ações humanas, que estão ligadas pelo tempo e espaço. Esses acontecimentos recebem o nome de fatos históricos. Tá bom, pessoal? Ou seja, fato histórico é tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que está ligado à ação do ser humano. Né? E em busca de entender o fato histórico que o historiador vai fazer o estudo, a análise e a pesquisa das fontes históricas. Ok? Rupturas. Como a gente poderia definir o conceito de rupturas? Rupturas seriam as mudanças, né? Refere-se àquilo que é diferente do que existia no passado, coisas que passaram por mudanças e grandes transformações, ok?
E permanências? Como a gente pode definir o que seriam as permanências? As permanências seriam aqui. Característica limitada ao tempo cronológico. Oi? Característica limitada ao tempo cronológico. Essa é a sua resposta sobre as permanências? Sim. A permanência, na verdade, Mariane, seria aquilo, por exemplo, vamos imaginar. Vamos imaginar. Todo mundo tem o costume de comer pão de queijo. Vamos usar mais uma vez o exemplo do pão de queijo aqui, né? Mas o pão de queijo, ele não é uma receita que foi criada recentemente, né? O pão de queijo é uma receita que existe já há séculos dentro da história de Minas Gerais, ok? Então, pão de queijo, a cultura do pão de queijo é uma permanência que acontece dentro da nossa história, né? Permanência é aquilo que não muda com o tempo, né? Que é preservado apesar do tempo ter passado. E a ruptura, a mudança, seria o que muda com o tempo, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. A palavra você, eu me referir a você, né? Olha só para você ver. Hoje eu posso me referir a você como você, mas há séculos atrás você não era chamado de você. Você é uma derivação de vós mercê, que é uma derivação de vossa mercê, né? Então, assim, a palavra ela vai diminuindo, ela vai se comprimindo, né, até chegar à palavra você. Isso seria uma ruptura, uma mudança, né? Foi acontecendo com o tempo essa mudança, essa alteração aí na forma de comunicação. Deu para entender mais ou menos o que é permanência, o que é mudança, o que é ruptura, o que é continuidade? Isso aí ficou? Sim. Sim. Beleza, ficou mais ou menos claro, né? Sim. Então tá bom. Então vamos continuar aqui, galerinha. Vamos lá, questão 2. Analise quais as semelhanças entre o trabalho do historiador e o trabalho do detetive. É aquela afirmativa que a Mariane fez, né? Vamos ver. Assim como o detetive corre atrás de provas para desvendar um mistério, o historiador vai atrás de fontes históricas para reconstruir o passado, né? Por quê? Porque o mistério do historiador é o passado, é o que aconteceu anteriormente. Como os homens da antiguidade viviam, né? Como os homens de séculos atrás, de 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000 anos atrás, como que os homens viviam no passado, né? Os homens, eu falo, a espécie humana, tá bom, pessoal? Como que era a interação, a organização, a política, né? Como eram todos os aspectos da vivência humana nas civilizações que nos antecederam, né? Então tudo isso aí é alvo de estudo do historiador, assim como um detetive, né, estuda as pistas para desvendar um mistério, o historiador estuda as fontes históricas para desvendar o passado. A ideia é essa, ok? Continuando aqui. A questão 3. Relacione os tipos de fontes históricas com seus exemplos, colocando a letra da primeira coluna correspondente com a segunda coluna. Então, pessoal, aqui ó, na primeira coluna a gente vai ter as categorias de fonte histórica, né? Fonte escrita, fonte material, fonte pictórica ou visual, fonte oral ou fonte audiovisual. E aqui a gente tem exemplos de fontes históricas. A ideia dessa questão é a gente dizer em qual categoria cada um desses exemplos se encaixa, entendeu? A fotografia, por exemplo, a fotografia se encaixa aqui em fonte pictórica ou visual, né? A entrevista se encaixa aqui em fonte oral. O baú de madeira ele se encaixa em fonte material. A carta se encaixaria em fonte escrita. E o filme se encaixa em fonte audiovisual. A ideia é essa, né? Você caracterizar os exemplos aqui em qual categoria que eles se encaixam. Vamos fazer um exemplo aqui.
Um livro, pessoal. Um livro se encaixaria em qual categoria aqui? Fonte material. Ou fonte escrita. Fonte escrita. Exatamente, seria a fonte escrita, né? Agora vamos imaginar uma ferramenta de um homem das cavernas. Se encaixaria onde? Fonte material. Exatamente. Vamos imaginar uma história que a sua avó costumava contar para sua mãe e ela recebeu essa história da sua bisavó, que era contada pela tataravó. Essa história que é contada de geração em geração, ela se encaixaria em qual categoria de fonte histórica? Fonte Fonte oral. oral. Fonte oral, exatamente. E vamos imaginar uma música que você escuta. Ela se encaixaria em qual categoria de fonte histórica? Agora Fonte oral. seria a fonte. Seria também a fonte oral, né? Porque você pode cantar ela e seus filhos, as outras gerações, as pessoas que estão próximas, vendo você cantá-la, podem aprender essa música, né? Então poderia ser encaixada como uma fonte oral também. Poderia se encaixar como uma fonte audiovisual também, né? Porque apesar dela não ter o visual, ela é uma fonte auditiva, né? Então se encaixaria aqui na fonte auditiva também. Ela também poderia se encaixar como uma fonte escrita, né? Se você pegar a letra da música e escrevê-la, ela seria uma fonte escrita, né? Então assim, toda fonte histórica ela se encaixa em alguma categoria, mas existem diversas categorias de fontes históricas, beleza? Ó, vocês mandaram bem, hein? Gostei de ver. É isso aí. Vamos lá. Aqui a questão 4. Imagine que daqui a 100 anos, um historiador decida estudar o Brasil de 2021. Imagina aqui, ó, 2121, né? Vai sobrar só os ossinhos do professor Edivaldo aqui. Então eles vão pesquisar, o historiador de 2121 vai querer saber como que o pessoal de 2021, né, que a gente é agora, vivia, né? Quais fontes históricas ele poderia usar para descobrir como a gente vivia, né? E são várias fontes históricas que alguém do futuro poderia usar para entender como que é a nossa vida hoje, né? Ele poderia usar os jornais que são lançados hoje, as revistas, as fotos, os vídeos, né? Ele usaria as redes sociais. Olha para você ver. Quem imaginaria, né? Hoje em dia a gente usa o Facebook, a gente usa o Instagram, usa o Twitter, usa essas várias redes sociais, né? No nosso cotidiano. No futuro, essas redes sociais, quem imaginou um dia o Facebook pode se tornar uma fonte histórica, né? Olha só. Poderia também analisar os Professor, filmes. Oi, eu posso falar minha resposta? pode sim. Vestir registro alguns pedaços de vacina no chão, uma máscara caída e alguns fatos sobre a pandemia. Olha, é verdade. Um dos pontos principais, né, que a gente imagina quando eles estiverem estudando 2021, um dos principais temas, né, seria a pandemia, realmente. A vida de todo mundo mudou por causa dessa pandemia, né, Mariane? É, Pois é, tomara que acabe logo, né? É difícil. Mas vamos lá. Vamos ter força que a gente vai enfrentar, a gente vai vencer esse período difícil aí, né? Então seria isso, pessoal. E aqui a última questão, não é a última não, é a penúltima. Com base na leitura do texto dessa semana, explique por que na história existem verdades ao invés de uma única verdade. O que vocês podem estar respondendo aí, né, galera? A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso, podemos dizer que a história é composta por verdades. É aquela coisa, né, pessoal? Cada historiador, cada profissional, ele vai ter uma visão do que aconteceu, né? Porque a história é uma ciência humana. Ela varia de acordo com a interpretação de cada um.
Não é uma ciência exata como a matemática. 2 mais 2 é 4 aqui no Brasil e também vai ser 4 no Japão, né? Já a história do Brasil não é a mesma história do Japão. Então, a história ela é uma ciência humana, ela varia de acordo com o objetivo de quem está produzindo ela, né? E com a visão de mundo de quem está estudando ela, ok? E a questão 6, escreva um parágrafo refletindo sobre a seguinte questão: por que é importante estudar história? Então essa aqui é uma questão pessoal, né? Você vai colocar a sua resposta, a sua visão de por que é importante estudar história, mas eu citaria, dando um exemplo aqui para vocês, vocês poderiam colocar algo assim, ó. A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói o seu tempo. Ok? Vocês querem ler a resposta de vocês em alguma dessas questões? Eu quero Eu ler a fiz. 6. Pode ler, por favor. Pode ler, Evelyn. Pode ler, Evelyn. Tá bom. Eu peguei um pedaço do texto do PET complementar. Certo. Pois a história é uma importante ferramenta para que possamos repensar a situação presente do homem e voltar àquilo que já foi feito, procurando informações e desdobramentos daquele ato em nosso tempo presente. Exatamente, Evelyn. Falou certinho, né? A história, ela serve tanto para a gente entender o passado, né? Quanto para a gente entender o presente. Como que o presente, ele chegou a essa configuração atual, né? Através dos desdobramentos, né? Do que aconteceu no passado. Sua resposta tá certinha. Você fala também, por favor, Mariane? É importante para que possamos compreender o passado e inventar um futuro novo. Exatamente, né? A partir do momento que a gente entende o passado, como a Mariane disse, né, a gente tem a possibilidade de evitar os erros que foram cometidos no passado, né? A gente entende o passado, a gente vê aonde foi que as pessoas do passado erraram, a gente pode procurar evitar cometer os mesmos erros, né, e fazer um futuro novo, um futuro melhor, né? Exatamente. Muito obrigado, Mariane. Falou certinho também. Ok? Mais alguém, pessoal? Não? Então tá bom. Então, pessoal, nossa aula termina aqui. Esse tema que a gente abordou aqui essa semana. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês, que essa aula tenha sido legal, tá bom? E na próxima aula a gente começa com a semana 2 do PET complementar. Do PET complementar não, perdão. Da semana 2 do segundo PET. A gente ficou tanto tempo no PET complementar que eu não desapeguei ainda. Semana 2 do PET do segundo bimestre, tá bom? Muito obrigado e até amanhã no sábado letivo, ok? E bom fim de semana para vocês depois. Ok, até amanhã. Tchau. Boa semana. Amanhã. Tchau, obrigado. Um abraço. Tchau. Valeu. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho, tchau, tchau. Um abraço.